Meu nome é Ela, e nos últimos 2 anos, vi meu marido Mark se apagando aos poucos. Desde que recebemos o diagnóstico de câncer de estômago, foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Mark tinha apenas 38 anos, estava indo muito bem no trabalho na área de banco de investimentos, e tínhamos um filho lindo, Isen, de 9 anos. Achávamos que ainda teríamos muitos anos juntos. A única pequena bênção nesse pesadelo foi que, graças ao sucesso de Mark, pudemos pagar pelo melhor tratamento disponível. Viajamos para consultar especialistas em todo o país, experimentamos terapias inovadoras e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, sem medir esforços ou custos. Mas, com o tempo, ficou evidente que os tratamentos só estavam prolongando um pouco a vida de Mark, eles não estavam oferecendo uma cura. Apesar de tudo, seus pais, Linda e Robert, foram nosso maior apoio. Eles moravam a apenas 20 minutos de distância e nunca hesitaram em nos ajudar quando as coisas ficaram difíceis. Hoje vamos buscar Isen na escola. Linda me dizia nos dias em que Mark tinha sessões de tratamento. Não se preocupe com o jantar também, já cuidei disso. Nas noites em que eu colocava Isen na cama, ele puxava minha manga com olhos cheios de medo e esperança. Mãe, quando papai vai voltar? Nunca soube o que responder. Como explicar a uma criança que seu pai está morrendo? Eu só acariciava seu cabelo e dizia: os médicos estão fazendo o máximo que podem, querido. Por outro lado, meus próprios pais foram outra história. Minha mãe, Karen, e meu pai, David, viviam tão perto quanto os pais de Mark, mas era como se estivessem em outro planeta. Mãe, você pode pegar Isen na escola hoje. Mark teve uma reação ruim à quimioterapia, e Linda tem uma consulta médica. Ah, querida, sinto muito, mas prometemos ajudar sua irmã a procurar um apartamento hoje. Você sabe como Jéssica fica quando está estressada. Sempre era assim com Jéssica. Foi assim durante toda a minha vida. Quando eu tinha 7 anos, meus pais perderam minha apresentação escolar porque Jéssica estava resfriada. Na minha formatura do ensino médio, eles saíram logo após a cerimônia porque Jéssica tinha um recital de dança, e ela só fazia parte do grupo de apoio. Com o tempo, me acostumei. Mark se tornou minha verdadeira família, e seus pais me tratavam mais como uma filha do que os meus próprios. Então, quando a saúde de Mark piorou no mês passado, preparei-me para o fim, cercada pela família que eu escolhi. Na noite em que Mark faleceu, eu segurava sua mão. Sua respiração havia ficado superficial, e a enfermeira do hospital me avisou que não demoraria muito. Ele sussurrou com uma voz fraca: cuide de Isen. Você é a pessoa mais forte que conheço. Essas foram suas últimas palavras. Fiquei ali sentada por horas, segurando sua mão fria, incapaz de aceitar que meu companheiro de 12 anos não estava mais comigo. Linda e Robert chegaram ao hospital 1 hora depois da minha ligação. Tinham no rosto a mesma dor que me consumia. Estamos aqui, querida, disse Linda, me abraçando. Sempre estaremos aqui por você. Naquela noite, enviei uma mensagem para minha mãe. Mark faleceu hoje à noite. Sua resposta veio 1 hora depois. Que terrível. Nada mais. Não ligou, não perguntou como estávamos, nem sobre Isen e eu. Não ofereceu ajuda. Apenas 2 palavras. Mas eu estava tão entorpecida que nem me importei. Tinha um funeral para organizar, um filho para consolar e uma vida para reconstruir de alguma forma. Os dias após a morte de Mark passaram em um turbilhão de papelada, arranjos e tentativas de explicar a Isen que seu pai não voltaria. Linda e Robert estiveram ao meu lado em cada passo, fazendo ligações para a funerária quando eu mal conseguia falar, ficando com Isen quando ele fazia perguntas que eu não sabia responder. No dia anterior ao funeral, me senti sufocada com tantos detalhes. A funerária precisava de decisões finais, parentes distantes ligavam pedindo orientações, e eu ainda tinha que buscar o terno de Isen. Não dormia mais de 2 horas seguidas desde que Mark faleceu. Preciso pedir para meus pais cuidarem de Isen por um tempo, eu disse a Linda enquanto nos sentávamos na cozinha, rodeadas de cartões de condolências. Você e Robert já estão fazendo tanto por nós. Levei Isen à casa dos meus pais, ensaiando mentalmente o que diria. Minha mãe abriu a porta com uma jaqueta leve e a bolsa na mão. Este não é um bom momento, disse, sem sequer nos convidar para entrar. Por favor, mãe, serão apenas algumas horas. Preciso terminar os preparativos para o funeral. Já tínhamos combinado isso há semanas. Meu pai apareceu atrás dela. Não podemos cancelar agora. Antes que eu pudesse dizer algo, ambos saíram e fecharam a porta atrás deles.
Realmente precisamos ir, disse minha mãe com firmeza. Tenho certeza de que você encontra outra pessoa. Eles entraram no carro e partiram sem nem se despedir de Isen. Isen ficou ali, confuso e magoado, vendo-os ir embora. Liguei para minha amiga Sara, que imediatamente aceitou cuidar dele. Depois de deixar Isen na casa dela, a curiosidade tomou conta de mim e decidi passar pela casa dos meus pais a caminho da minha. As luzes estavam acesas e o Mazda vermelho de Jéssica estava na garagem. Então este era o compromisso importante. Murmurei, soltando uma risada amarga. Eles não estavam ocupados. Simplesmente preferiram ajudar Jéssica. Escutando. Minha mãe estava sugerindo, sem qualquer constrangimento, que eu deveria ajudar financeiramente uma filha que sequer compareceu ao funeral do meu marido. A mesma filha que organizou uma festa no mesmo horário em que Mark estava sendo homenageado. Não, respondi com firmeza, minha voz tremendo de raiva contida. Mark deixou essas propriedades para garantir o futuro de Isen e o meu. Não para sustentar egoísmos ou ingratidão. Jéssica revirou os olhos, como se minha resposta fosse um exagero. Nossa, você está levando isso tão a sério? É só dinheiro, ela. Além disso, ele já era generoso em vida, certo? Linda não se conteve. Generoso, ela interrompeu, sua voz carregada de indignação. Mark foi mais do que generoso. Ele cuidou da família dele, trabalhou duro e fez sacrifícios. Vocês três estão aqui agora tentando tirar vantagem do legado de um homem que sempre esteve presente, enquanto vocês nem sequer apareceram quando ele mais precisava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai pigarreou, claramente desconfortável, mas incapaz de dizer algo para aliviar a tensão. Minha mãe, por outro lado, parecia irritada, como se Linda tivesse ultrapassado algum limite invisível. Isso é ridículo, disse minha mãe, levantando-se abruptamente. Viemos aqui por respeito, mas está claro que não somos bem-vindos. Ela lançou um olhar cortante para mim antes de se virar para sair, seguida por meu pai e Jéssica. Quando a porta se fechou atrás deles, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Isen, que até então havia permanecido quieto ao meu lado, olhou para mim com preocupação. Mamãe, eles não gostam mais da gente. Eu o puxei para um abraço apertado, tentando encontrar as palavras certas. Eles fizeram suas escolhas, querido. Mas nós temos uma família que nos ama de verdade, e isso é tudo o que importa. Linda e Robert trocaram um olhar significativo antes de se aproximarem para nos envolver em um abraço coletivo. Naquele momento, percebi que, embora eu tivesse perdido Mark, ainda tinha pessoas ao meu lado que entendiam o verdadeiro significado de amor e lealdade. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Linda e Robert continuaram vindo todos os dias, ajudando-me a organizar os pertences de Mark e a lidar com a avalanche de emoções que vinham à tona. Aos poucos, comecei a aceitar que, embora minha vida nunca mais seria a mesma, eu tinha forças para seguir em frente, não apenas por mim, mas por Isen. Uma tarde, enquanto observava Isen brincar no quintal com o urso de pelúcia que Mark lhe dera, senti uma leve brisa tocar meu rosto. Era como se Mark estivesse ali, sussurrando que tudo ficaria bem. Pela primeira vez desde sua partida, permiti-me acreditar nisso. Como a vilã da história, como se eu fosse ingrata ou egoísta, quando tudo o que fiz foi honrar os últimos desejos de Mark. Ele lutou por 2 longos anos contra um câncer devastador, e durante todo esse tempo, meus pais e minha irmã estavam ocupados demais com suas próprias vidas para oferecer qualquer tipo de apoio real. Mark não apenas trabalhou incansavelmente para garantir o futuro de Isen, mas também ajudou financeiramente minha família em inúmeras ocasiões. Pagou pelos reparos do telhado da casa dos meus pais quando este caiu há 3 anos e cobriu todos os custos da faculdade de Jéssica. E agora, quando ele finalmente parte, eles têm a audácia de exigir parte do que ele deixou para o filho dele. Para o nosso filho, não vou permitir que manipulem essa situação para fazer parecer que sou a pessoa errada aqui. O legado de Mark é sagrado para mim. Cada centavo, cada propriedade, será usada exclusivamente para garantir que Isen tenha as melhores oportunidades na vida. Essa era a vontade de Mark, e eu a cumpriria até meu último suspiro. Se isso significa que nunca mais falarei com minha mãe, meu pai ou minha irmã, então que assim seja. Família não é definida pelo sangue, mas sim pelo amor, presença e apoio nos momentos difíceis. E nesses momentos, eles simplesmente não estavam lá. Publiquei minha resposta nas redes sociais, expondo toda a verdade sem meias palavras.
Sabia que isso causaria uma reviravolta na narrativa que minha mãe tentava construir, mas já não me importava mais. Estava cansada de ser julgada injustamente, cansada de sentir que precisava justificar minhas escolhas para pessoas que nunca realmente estiveram ao meu lado. Após publicar, desliguei o computador e fui até o quarto de Isen. Ele estava profundamente adormecido, abraçando aquele ursinho de pelúcia que Mark lhe dera no seu último aniversário. Sentei-me ao lado dele, observando seu peito subir e descer com a respiração tranquila. Naquele momento, percebi que, embora tivesse perdido muito, ainda tinha o que realmente importava: meu filho e as memórias de um homem extraordinário que sempre colocou sua família em primeiro lugar. No dia seguinte, recebi mensagens de amigos e conhecidos que leram minha postagem. Muitos expressaram apoio, dizendo que entendiam minha posição e admiravam minha força. Outros, incluindo alguns parentes distantes, ficaram em silêncio, talvez refletindo sobre o papel que desempenharam, ou deixaram de desempenhar, durante os momentos mais sombrios da minha vida. Minha mãe nunca respondeu publicamente à minha postagem. Em vez disso, ela bloqueou meu perfil nas redes sociais. Meu pai enviou uma mensagem curta e fria: "Você está nos envergonhando." Não respondi. Já havia dito tudo o que precisava dizer. Com o passar dos dias, comecei a sentir uma sensação de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando as rédeas da minha vida, protegendo o que era importante para mim e para Isen. Linda e Robert continuaram sendo meu porto seguro, ajudando-me a navegar por essa nova realidade. Eles me lembravam constantemente que eu não estava sozinha, que tinha uma família que me amava de verdade. Ainda dói pensar no rejeição da minha própria família biológica. Mas aprendi que o amor verdadeiro não vem de obrigações ou laços de sangue, mas de escolhas. E escolhi seguir em frente, com Isen ao meu lado, carregando as lições e o amor que Mark deixou para nós. Como a vilã de uma história em que tudo o que tentei ser foi uma boa filha, irmã, esposa e mãe. O dinheiro de Mark será usado para a educação e o futuro do nosso filho, como ele sempre quis. Espero que isso deixe as coisas claras. Anexei capturas de tela das mensagens que havia guardado, incluindo aquela em que minha mãe dizia que a festa de Jéssica era mais importante do que o funeral de Mark, e várias outras onde ele se recusava a ajudar durante sua doença. Meu dedo tremia sobre o botão de publicar por alguns segundos, mas no final apertei. Em minutos, os comentários na publicação original da minha mãe mudaram drasticamente de tom. "Karen, é verdade isso. Você pulou o funeral do seu genro por uma festa. Não consigo acreditar que você espere que ela doe a propriedade que o marido deixou para o filho. Esses prints são impactantes. Como pode dizer que uma festa é mais importante do que um funeral?" As ligações e mensagens não pararam de chegar durante toda a noite. Familiares e amigos, surpresos com o comportamento dos meus pais, me enviavam mensagens de apoio. Minha mãe tentou argumentar nos comentários que eu estava mentindo, mas as capturas de tela falavam por si só. No fim, ela apagou sua publicação original, mas o dano à reputação dela já estava feito. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de chamadas perdidas dos meus pais e de Jéssica. Bloqueei seus números sem sequer ouvir suas mensagens de voz. O que quer que quisessem me dizer, já não me interessava mais escutar. Nas semanas seguintes, eles tentaram de tudo para entrar em contato, e-mails pedindo desculpas, mas ainda pedindo dinheiro, mensagens através de amigos em comum e até apareceram na minha casa sem avisar. Mas cada vez me mantive firme. Uma tarde, enquanto observava Isen brincando no quintal, perguntei a Linda: "Eles nunca vão mudar, né?" Ela suspirou e me olhou com tristeza. "As pessoas raramente mudam." Linda me encarou com sinceridade e respondeu: "Eles não mudaram, e, para ser honesta, não acho que vão." Suspirei. É estranho. Passei anos achando que precisava da aprovação e do amor deles. Mas agora? Agora você reconhece seu próprio valor, completou Linda. E percebe que Isen merece algo melhor do que repetir esse ciclo. Já se passaram meses desde que Mark faleceu, e a vida aos poucos encontrou uma nova normalidade. Linda e Robert continuam sendo uma parte importante das nossas vidas. Eles vêm jantar aos domingos e me ajudam com as atividades escolares de Isen. Também comecei a administrar as propriedades que Mark nos deixou, e, para minha surpresa, encontrei satisfação nesse trabalho. Os apartamentos no centro da cidade se mostraram um grande investimento, gerando renda estável além do que já tínhamos reservado para a educação de Isen. Até investi parte do dinheiro em ações de empresas em que Mark sempre confiou. Não vou mentir,
Foi gratificante ver os dividendos começarem a chegar. Quanto aos meus pais e Jéssica, de vez em quando eu ouvia sobre eles através da família. Pelo que diziam, as coisas não iam bem financeiramente. Jéssica perdeu o emprego, e meus pais reclamavam do custo da aposentadoria. De tempos em tempos, algum parente tentava trazer o assunto à tona com sutileza. Talvez você possa ajudá-los um pouco. Mas minha resposta sempre era a mesma. Lamento que estejam enfrentando dificuldades, mas minhas responsabilidades são com meu filho. Alguns me chamavam de fria ou rancorosa. Talvez eu fosse. Mas cada vez que via Isen mais forte, mais feliz, cercado de pessoas que realmente o amavam, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Uma noite, enquanto o cobria na cama, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mamãe, você sente saudades da vovó Karen e do vovô David? Fiquei em silêncio por um momento, buscando uma maneira de responder sem sobrecarregá-lo com problemas de adultos. Sinto falta da relação que gostaria de ter tido com eles, respondi finalmente. Mas não da que realmente tivemos. Isen assentiu, como se entendesse mais do que uma criança de sua idade deveria. Fico feliz que tenhamos a vovó Linda e o vovô Robert, sorri, bagunçando seu cabelo com carinho. Eu também, querido. Eu também. Algumas pessoas nunca entenderiam por que cortei laços com minha família biológica. Elas nunca viveram a constante decepção, o favoritismo, a dolorosa verdade de que há pessoas incapazes de colocar os outros em primeiro lugar. Mas eu entendia. E, o mais importante, eu havia quebrado o ciclo. Isen cresceria sabendo que vale, cercado por pessoas que o amam com atitudes, não apenas palavras. Pessoas que estão presentes quando realmente importa, que o apoiam sem condições, que o veem pelo que ele é, e não como um meio para alcançar algo.